Ó Rei das nações e objeto de seus desejos, pedra angular, que reuni vós judeus e gentios, vinde salvai o homem que do limo formastes. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos já o 4º domingo do Advento. Estamos nesta preparação próxima para o Natal do Senhor. Ele vem como luz brilhar no meio de nossas trevas. E nesses dias, sobretudo hoje, a Igreja vem nos dando figuras para nos ajudar a viver bem esse tempo. Nós vimos ao longo do Advento a figura do profeta Isaías, com todas as suas profecias. Nós vimos a imagem de São João Batista, o precursor. Nós temos hoje, de uma forma muito clara para nós, a figura da Virgem Maria. Mas mais ainda, hoje se sobressai a figura de São José. E eu gostaria de, nesta homilia, mostrar como São José pode nos ajudar a viver bem esse mistério que nós estamos para celebrar. Vejam só, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, São José, ele recebe a notícia dada pelo anjo. Recebe essa notícia no meio do drama pessoal que ele está vivendo. O drama porque ele sabe da santidade da Virgem Maria, e ao mesmo tempo percebe ela grávida, entende
que aquilo ali não significa um pecado da parte dela, mas ao mesmo tempo ele não sabe explicar. E no meio desse drama todo, um drama que ele vive sozinho, aparece o anjo do Senhor e anuncia a São José o mistério da encarnação. Mistério da encarnação. E aí São José entende o que esse mistério tem a ver com ele. Então vejam só, Nossa Senhora, visitada pelo anjo Gabriel, então concebe pela força do Espírito Santo. Maria é essa que, acima de todas as criaturas, é a única que está abaixo da humanidade de Cristo. Por quê? Porque ela tem essa união visceral com essa humanidade. Foi ela que, da sua natureza, deu a natureza ao Verbo de Deus, a natureza humana, naquilo que era o corpo. Mas São José é aquele que vem depois de Nossa Senhora, não porque ele deu a humanidade para o Verbo, mas porque ele é esposo da Virgem. Maria está ligada a Jesus pela maternidade e São José está ligado a Jesus porque ele é casado com aquela que é a mãe dele. É o vínculo do matrimônio que faz São José pertencer de forma muito importante a esse mistério. E por que é importante a figura de São José? Pelo seguinte, gente, nós estamos acostumados a ouvir que Nossa Senhora concebeu pela força do Espírito Santo, que não houve participação de homem algum para essa concepção, mas cá entre nós, se uma mulher chega grávida e fala, não tem pai humano, né? Foi um milagre que aconteceu. Sei você, mas eu não ia ir acreditando assim tão fácil, né? Você toma vergonha, mulher. Como assim? Não tem pai? Milagre, né? E São José tem essa importante missão de não deixar Nossa Senhora passar vergonha. Ele, primeiramente, ele é testemunha da encarnação, porque ninguém acreditaria em Nossa Senhora se não houvesse todo esse amparo de São José. Ele é testemunha. Se alguém questionasse qualquer coisa, ele estaria lá para dizer, o anjo me falou. O anjo se revelou para mim e disse, por A mais B, que ela concebeu pela força do Espírito Santo. Não só como defesa, mas também para todos nós, como essa verdade, essa certeza de que Deus visitou o seu povo, que nós de fato fomos visitados por Deus. Ele é testemunha autêntica do mistério da encarnação. Sem São José, Nossa Senhora poderia passar, por uma mulher que estava tentando enganar todo mundo. É verdade que muitos reconheceram que ela estava grávida. Isabel, perceberam que o menino era diferente, como Simeão e a profetisa Ana. Mas o fato de que ela gerou pela força do Espírito Santo e que ela era a mulher da profecia, São José, a ele foi revelado isso de forma muito clara. O anjo disse, nela está se cumprindo o que o profeta falou. E Deus está visitando o seu povo. Por isso, José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. E mais ainda, você, José, filho de Davi, vai dar ao menino o nome de Jesus, porque ele veio para salvar todos os homens. Será chamado pelo título de Emanuel, porque Deus está conosco. Veja a importância dele. Veja como o testemunho de São José faz com que todos nós tenhamos tranquilidade para nós também darmos o nosso assentimento de fé a essa verdade, a esse grande mistério. E a segunda coisa
além de ser testemunha, que São José tem a ver com o mistério da encarnação é que ele protege esse mistério. Como eu falei, primeiramente, perante a sociedade, Jesus era filho de José. Nossa Senhora não era uma mãe que cuidava do seu filho sem ter esse amparo do pai. O que na época era causa de apedrejamento, era causa de marginalização. Nossa Senhora seria colocada à parte, até poderia morrer, se fosse encontrada nessa situação. São José a defende. São José defende o mistério da encarnação, porque ela seria morta e Jesus morreria junto, ali, e talvez nós não saberíamos tudo aquilo que nós precisaríamos crer para podermos ser salvos. São José protege o mistério da encarnação e a Virgem Maria, quando de noite, de novo, dormindo, em sonho, o anjo aparece para ele e diz: José, pega a criança e o menino e fuja para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E São José se levanta e salva o Salvador, e protege o Salvador. E de lá, do Egito, depois ele traz o Salvador até nós, protegido, salvo, vivo, para continuar a sua missão nessa terra. Protege lá no escondimento de Nazaré, Maria e o Verbo de Deus, permitindo que todo esse mistério crescesse, se desenvolvesse, se tornasse adulto. E quando São José percebe que o menino vai começar, aquele menino que cresceu, vai começar o seu mistério, ele não tem problema em sair de cena. Até porque Jesus iria falar do Pai, São José está vivo, todo mundo ia pensar que ele estava falando de São José. E para não confundir a pregação do seu próprio filho, ele tem a humildade de sair de cena. E, como diz a tradição, morre pouco tempo antes de Jesus começar o seu ministério público. Protegeu, guardou. Se hoje nós podemos crer no mistério da encarnação, é porque São José tem grande parte nisso. São José é o responsável por isso. E ele entendeu que aquele mistério tinha a ver com ele. Ele testemunha, ele protege. Então, com São José, hoje nós somos chamados também a entendermos, gente, esse mistério tão protegido, tão amparado, tão cuidado por Deus, tão cultivado aqui nesses anos lá em Nazaré, e que depois se desdobrou naquilo que é a história da nossa salvação. Deus quer que nós o conheçamos profundamente. Nós rezamos na oração coleta de hoje: inspirai, ó Senhor, as nossas ações. Derramai a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo o mistério da encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. A primeira coisa, conhecer o mistério, testemunhar o mistério. Gente, um cristão que não entende o que é o Natal, ele não entendeu nada. Um cristão que não entende que Deus visitou o seu povo, que o ser humano, os bons que existiam, tentavam e não conseguiam galgar um lugar tão elevado como é a vida divina. Agora foram socorridos. E mais ainda, aqueles que estavam nas trevas viram uma grande luz. Deus se rebaixou, Deus veio, Deus se fez um de nós, e Ele se tornou então este caminho reto, este caminho seguro para nós chegarmos no seio da Trindade, que é a nossa vocação. Ele visitou o seu povo, e para nós entendermos a grandiosidade disso, precisamos reconhecer o quanto nós precisamos de salvação.
o quanto nós precisamos de Deus. A Virgem Maria, São José, Isabel, Simeão, Ana, todos se alegram com essa notícia, porque eles percebem que a humanidade vai mal, percebem que o mundo precisa de salvação e só Deus seria capaz de uma salvação tão grande. E agora eles estão testemunhando o fato de que Deus visitou, de que Deus está no meio de nós e que a salvação começou a acontecer na encarnação do Verbo, e por isso eles se alegram. O Natal é esse tempo para nós. Nós passamos o ano inteiro nas nossas batalhas e lutas. Nós testemunhamos coisas difíceis, tragédias, vivemos alegrias e chegamos ao fim de mais um ano sabendo o mundo precisa de salvação. Mas no meio disso tudo nós conseguimos nos alegrar, porque o Emmanuel, Deus conosco, cumpre a sua promessa de permanecer em meio a nós, no meio desse caos que vivemos. Em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, nós testemunhamos o milagre do Emmanuel, do Deus que desce até nós. E testemunhamos que Deus visita o seu povo. E você precisa entender, isso tem a ver com você. Isso toca a sua vida diretamente. A sua vida, a sua vocação tem a ver com esse mistério. E você precisa ser testemunha disso, crer nisso e se alegrar com isso. Deus nos visitou. Deus me visitou. Deus veio. Obviamente, ninguém aqui é Maria e José para participar de tão perto desse mistério. Mas é verdade que ambos querem nos ajudar a sermos introduzidos nele cada vez mais. A alegria do cristão. Ele veio. Ele veio no meio do frio, ele veio no meio do desconforto, ele veio para morrer por causa dos nossos pecados, mas ele veio até nós para nos salvar. E sabendo disso, nós somos chamados, como São José, também, a proteger esse mistério. Mas como, padre? São José já protegeu, o menino já cresceu e já se entregou. A gente vai proteger esse mistério. Proteger esse mistério, primeiramente, lutando para tirar do entendimento das pessoas todo erro em relação a ele. E você ser um apóstolo do mistério do Natal. Primeiramente para você. Né? Talvez sua ideia não está muito certa sobre aquilo que é o Natal. Nos contentamos em dizer que é o aniversário de Jesus. Né? Vamos cantar parabéns. Quem vai trazer o bolo? Né? Fica lá escondido com o bolo para trazer na hora do parabéns. É muito pouco. Quer cantar parabéns para Jesus? Pode cantar, não tem problema, pelo amor de Deus. Mas precisamos crescer e nos aprofundar nesse mistério. O que significou para nós. E aí, você ser um apóstolo do mistério. Pregando, falando para as pessoas que ele visitou, que ele visita, que ele está no meio de nós, que ele é Emmanuel, seja com a sua vida, seja com a sua palavra, seja com aquilo que é toda a sua existência. As pessoas precisam saber que elas não estão sós. As pessoas precisam entender que o Salvador veio até nós. Que nós possamos, como São José, testemunhar e proclamar. Testemunhar nos alegrando com esse grande mistério. E proclamar nessa mesma alegria que Ele está muito vivo no meio de nós. E que Ele vem até nós com todo o seu amor, sofrendo, repito, o frio, o desconforto, a rejeição, a falta de fé dos homens. Mas Ele vem para nos salvar. Alegremo-nos com São José e permitamos que Ele nos ensine a crescer no entendimento e no anúncio dessa grande notícia,
que nos salva e que nos liberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.